Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, trabalho com projetos há mais de 15 anos, sou host deste canal e comigo, Henrico De Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo. Joia. Bom, também sou host aqui e já tenho uns 40 anos de obra. Então, temos bastante história para contar, não é isso? Vamos embora, é a nossa intenção. Bora. E Qual hoje, que é hoje? Vamos dar sequência na nossa obra. Então a gente está com uma série, obras do início ao fim, e a gente vem passando aí por muitos capítulos, até acho que mais do que a gente imaginava, né? Quando a gente começou Com a gente certeza. imaginou poucos falar da obra toda, e a gente vem falando, já ultrapassamos aí acho que os 10 capítulos e tá ficando bacana. Então hoje a gente vai então para os finalmente, a maquiagem do edifício, é isso? A gente vai maquiando a obra? Maquiar, eu acho que é uma expressão que tem duplo sentido, né? É, parece tapete. Eu acho né? que melhor é a gente falar do trato aí do cuidado com a cutis exatamente. Da edificação. Às vezes a gente acha que maquiar é meter uma base, tirar todos os negocinhos, deixar tudo lisinho. Porém, contudo, entretanto, se o negócio não vem bom, fica muito difícil de tirar na pintura. Né? Exatamente. Então vamos falar das pinturas da nossa edificação. Já entrando aí, talvez entrando na seara dos acabamentos, né? Exatamente. Muito legal. Bom, como a gente falou agora há pouco, a grande questão para ter uma boa pintura é ter um bom substrato. Excelente. Então, assim, não dá para tirar na pintura todos os erros que tiveram ao longo da obra. Né? Sim. Então, essa visão de qualidade, ela é muito importante para você ter um bom produto final. Cada uma das etapas tem que estar bem feita. Né? Perfeito. Então, vamos começar, por exemplo, uma estrutura. Se ela não está bem aprumadinha, na hora que você começar a fazer alvenaria, você vai começar a ter um monte de dentes, e aí depois você vai ter que fazer um monte de enchimentos, e quanto mais você gera de espessura, mais problemas e patologias você cria nesse teu enchimento, né? Mapeamentos, fissuras, retrações. Exatamente. Então, o melhor cenário é você trabalhar com tudo bem feito, e aí você vem com espessuras pequenas e você tem menos patologias no teu negócio. Né? Perfeito. Então, como é que funciona a situação? A gente primeiro tem que entender como está o nosso substrato para poder começar a pensar no processo de pintura. Excelente. Né? Então, existem algumas coisas que a gente sabe que meio intuitivamente não conhece as causas reais dos problemas. Né? Mas, pensando que a gente está com uma parede que tem alguns defeitinhos, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar esses defeitos. Perfeito. Tá? Não vai ser na massa, na pintura, que você vai tirar fissurações, trincas e tudo mais. Inclusive, como eu escuto, muitas vezes vindo de não profissionais, evidentemente, mas de pessoas que têm algum problema no seu substrato, ou seja, na sua parede lá, e fala assim, eu vou pegar uma massa corrida para tentar arrumar isso aqui. Tá errado, né? Não é o produto para isso, exatamente. Tem uma função específica, a massa corrida, e eu acho que você vai chegar lá e vamos abordar isso, mas saber tratar o que tu tá vendo lá, eu acho que é fundamental para que a tua base, ou seja, o teu substrato, o que tem ali por baixo como pano de fundo esteja em condições de gerar um acabamento bacana. Exatamente. Então, assim, se você tem processos de trincas, fissurações e coisa e tal, você precisa fazer um tratamento específico. Para isso você tem argamassas poliméricas e alguns materiais que eles vão trabalhar esses problemas, né? É óbvio que se você tiver muito problema de trincas e tudo mais, aí você tem que entender quais são as causas. Sim. E eventualmente tratar as causas, né? Sim, pode ser uma dilatação, uma estrutura, e não vai ficar só... Exatamente, e você vai... tapando só com a peneira. Exatamente. Tem um problema que é clássico de últimos andares de prédios, né? Uhum.
que você vai lá, trata, costura, faz um monte de coisa, dali a pouco abre de novo, né? Que eu acho que tem a ver com a questão da movimentação, né? Sim, a movimentação do edifício, a dilatação térmica, porque os andares lá incidem mais a insolação direta, né? Então é isso. A gente, inclusive, trata até as armaduras da laje exposta ao sol. A gente tem uma armadura a mais que a gente põe justamente para controle dessa dilatação térmica, homogeneização da dilatação. Em alguns casos que a gente precisa ter um pano maior, mais considerável, as seguranças vêm dessa distribuição de armadura para ter esse controle. Você tá apanhando aí, eu vi que tu tava... o bichinho tá um pouco mais baixo que o normal e eu vi. Não passou o copo. Então, de novo, aqui a gente vai falar sobre o processo de pintar. Então, não vamos estar tratando dos problemas, das patologias que o prédio tem. Mas... obra do início ao fim, a gente já está no fim. Não é no início. Exatamente. Então, assim, tem que se entender que isso tem que ser tratado e não basculado para a pintura, né? Agora, a pintura não vai resolver esse problema. A nota mental disso daí é, no momento que tá mais ou menos, o cara fala, não, mas eu vou pintar que vai ficar ok, fica pior. Parece que evidencia mais os problemas quando se pinta, né? Então, cuidado, moçada. Às vezes, negligenciar isso é garantia de fazer 2 vezes. Sim. Porque eu me lembro, tinha uma época que eu trabalhava fazendo, bem quando eu comecei a trabalhar mesmo, no primeiro estágio, eram prédios por administração, e aí os condôminos tinham o direito de visitar a obra, e os caras iam toda semana, né? Aí, assim... no começo tava só a laje feita, né? Aí o cara olhava e falava, nossa, como é grande o apartamento. Aí você fazia alvenaria. Aí falou assim, tá bom. Aí você dava massa. Aí apertava tudo, né? Ficava pequeno o ambiente, mas é tão pequeno. Aí você dava pintura e falava, nossa, agora ficou grande, né? Então, assim, tem muito... coisas vão acontecendo ao longo da obra que vão evidenciando ou escondendo coisas, né? É verdade. E com certeza, na hora que você sai do cinza e põe o branco, aparece um monte de coisa que você não enxerga no cinza, né? Exato. Então, eu acho que vale também de colocar aqui que a gente não vai entrar numa seara arquitetônica de que cor escolher, etc. Não, quando eu estou falando do cinza, eu estou falando do reboco. Do cru ou pintado, exatamente. Né? Muda muito. Então, assim, você começa a ver coisas que você não via na hora que você estava só no cimento na parede, né? Não, e aí tu ganha... assim, fisicamente tá lá, né? A tua sala não mudou de tamanho. Mas tu muda a cor dela, aí os caras falam, não, mas achatou o ambiente. Mas agora abriu o ambiente. Falou, não, tá tudo parado aqui. Essas paredes estavam no mesmo lugar. É isso mesmo. Bom, então, voltando à questão de como está o substrato, tem um negócio que a gente sabe meio que intuitivamente, mas dificilmente alguém discute, que é a questão da alcalinidade da argamassa. Então, por que tem que esperar para começar a fazer pintura depois que você faz o reboco, né? Porque no processo de cura do cimento, você tem emissão de hidróxidos de cálcio, que são sais minerais extremamente alcalinos. Então, uma parede feita, rebocada, ela é extremamente alcalina. Se você aplicar tinta ou qualquer material em cima disso, ela vai dar um monte de problemas. A tinta vai amarelar, vai manchar, vai aparecer bolhas, vai ter um monte de problemas, porque estão acontecendo reações químicas dentro daquele negócio lá que não são compatíveis com o processo de pintura. Com a química da pintura, né? Exatamente. Então, agora a gente está falando de química mesmo, né? Quer dizer, são reações que estão acontecendo lá dentro e que você precisa conhecer ou entender para não cometer erros que são primários, né? Quer dizer, isso não é o teu operário, não é a qualidade da tinta, não é nada. É que não tem compatibilidade. Naquele momento você está acelerando os processos. E aí a gente vai para um negócio chamado planejamento. Sim.
Então, quando a gente está fazendo uma obra, a gente tem que respeitar certos tempos. Se você atropela os tempos, você vai prejudicar a qualidade da tua obra. Perfeito. Tá? Então, assim, e via de regra, o que acontece é o seguinte: putz, atrasou a estrutura. Ah, vamos acelerar aqui, depois vamos acelerar na pintura, não sei o que. Meu, é o segredo do fracasso. Perfeito. Né? Então, assim, você não pode acelerar demais processos que são que tem um tempo de execução, que tem um tempo de cura, que tem folgas no processo, né? 9 mães Então, não vão fazer um filho em um mês, né? exatamente. Bem, então, a gente tem a situação de que esses materiais estão em reação. Então, o melhor cenário seria dar o tempo para essa cura. Existe a possibilidade de você colocar um produto que chama neutralizador de pH antes para eventualmente acelerar algum processo. Esse material ele tem que ser usado no caso de paredes em gesso acartonado, porque no caso do gesso acartonado são colocados alguns aditivos que acabam deixando a placa alcalina por conta de resistência a mofos e coisa e tal. Então, você precisa efetivamente aplicar esse material, porque senão você vai ter problemas de descoloração e tudo mais. E imagina que tu não tá, aí não envolve um processo de cura, como a gente estava no reboco há pouco, Exatamente. né? Já vem curada, a tua placa tá pronta. Exatamente. Mas vem Mas ela tem esse problema de ser alcalina. Uhum. Né? Então, a origem, o problema é o mesmo, mas as origens são diferentes. Perfeito. Ok? Bom, então, a gente pode ter a necessidade de usar esse produto, ou, eventualmente, se a gente estiver falando de um produto mais, uma parede antiga, ela pode precisar de um fundo preparador, que é um outro produto químico que ajuda a fixar. Quando você tem uma parede já antiga, com problemas já de descolamento e tudo mais, você usa o fundo preparador para fazer essa revitalização do reboco para poder receber a tinta, né? Não, e em situações em que a parede está esfarelenta, essas coisas, né, ele ajuda nesse sentido. Né? Exatamente. Bom, então, essa conversa sobre alcalinidade, ela é importante para você entender aquilo que a gente estava falando sobre preparo da superfície, né? Uhum. Então, a gente já falou que não pode fazer um tratamento de fissurações e trincas com a tinta, você tem que fazer um outro processo. Se você tiver a parede com alcalinidade, existem até ensaios que você pode fazer para verificar qual que é a alcalinidade do teu substrato. Não, né? Isso pode, inclusive, é uma dúvida, mas isso pode variar com a regionalidade, porque os teus agregados e componentes da tua argamassa vindo de outros lugares tem outras matérias, outras com outra composição química. Sim. Que pode aumentar. O próprio traço Sim. do teu reboco, da tua argamassa podem gerar diferenças nisso. Então, assim, tem que ser analisado. Isso não é um preciosismo. É algo que gera patologias no produto final. Não, e é um desperdício. Porque se tu negligenciar isso, pular essa etapa, tu vai ter péssima qualidade após a aplicação dos produtos. O que tu tem que fazer é reaplicar todos os produtos de novo. Sim. É como se botasse fora uma etapa, dinheiro pelo ralo. Né? E, teoricamente, assim, não é um produto caro. É só uma questão de ou observar tempos, ou cuidar, fazer um ensaio e testar para ver se precisa de algum tratamento. É uma compatibilização de materiais, né? Tipo, eu estou com gesso, vou pintar tal coisa. Pera aí que eu tenho que ter uma interface tal entre eles. Muito bom. Tem uma solução que tem gente que usa, que é lavar a parede com ácido muriático. Olha só. Que acaba fazendo o mesmo papel de neutralizar, né? Se ela está muito alcalina, você aplica um ácido e você neutraliza o pH da parede. Então, existem alternativas,
só não pode negligenciar essas alternativas, né? Muito legal. E aí é o tipo da coisa que se você pegar um cara que simplesmente passa o rolo de tinta e não conhece o que está por trás disso, Não, você vai cometer erros e vai gastar um dinheiro que não precisaria gastar, né? sem dúvida, sem dúvida. Então, é importante ter esse entendimento do substrato. Né? Muito legal. Bom, então, depois que a gente fez isso, a gente vai partir para cuidar da parede como se deve, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente pode ter uma parede só embolsada, né, que é o que o pessoal chama de massa grossa. Uhum. Pode estar rebocada, que é o que o pessoal chama de massa fina. E você pode pintar diretamente em cima disso, ou você pode aplicar massa corrida, que é uma massa acrílica que te dá uma homogeneidade e uma textura muito fina, né? Então, só para a gente recapitular, no um passo atrás agora, a gente estava falando e falamos, porque eu não me recordo se tu comentou das seladoras. Então, tinha 3, né? O Então, fundo preparador, a seladora... O seladora não chegou ainda. Ah, tá. Porque daí ainda estaria no substrato cru, mas tu vai falar agora, né? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente vai aplicar tinta sobre que material? Perfeito. Eu posso aplicar sobre massa grossa, Uhum. eu posso aplicar sobre massa fina, ou eu posso aplicar sobre massa corrida. Perfeito. Tá? Isso é uma definição de padrão de qualidade que você quer ter. Sim. Eu já cheguei a ver o pessoal aplicando tinta sobre chapisco. Olha só. Né? Em muros e coisa e tal. Tem, né? Exato. Sim. Tem mesmo. Faz um chapisco grosso, né? E vai embora. Exatamente. Então, dependendo de onde você vai aplicar a tua tinta, você vai ter aonde você vai colocar a seladora. Perfeito. Tá? Então, digamos que a gente vai usar massa corrida. Né? Então, venho sobre o reboco e aplico a massa corrida, que são camadas mais finas. Normalmente a gente aplica 2 demãos, né? Uhum. E elas têm um tempo de cura que varia em função da condição climática, da umidade, da circulação de ar e tudo mais. Mas que você pode considerar que vai de 4 horas a, sei lá, 12, 24 horas. Dependendo da umidade e da circulação de ar que você tem. Eu já tive obras que a gente que era tipo em pavimentos meio enterrados, e que fiquei 2, 3 dias para conseguir secar a massa corrida. Sim. Ué, a umidade do ar elevada, lá no sul, um lugar confinado, 80 você não consegue. de umidade do ar, aí tá louco. Exatamente. Então, você aplica uma demão de massa corrida, espera secar, lixa, aplica outra demão de massa corrida, espera secar, lixa, e aí você vem com a seladora. Uhum. Então, qual a função da seladora? É selar os poros. Uhum. Então, ela faz com que você não tenha uma absorção excessiva da tinta no substrato e, às vezes, você tem problemas de falta de homogeneidade. Então, em alguns casos, se você não faz essa selagem, em um lugar absorve muito, no outro lugar absorve pouco. E você começa a ter parede manchada. Uhum. Né? Por quê? Porque aquele substrato não é absolutamente homogêneo. Sim. Então, tem lugar que chupa mais a tinta, tem lugar que chupa menos, e aí fica uma dificuldade gigantesca de você homogeneizar. Porque tudo bem, uma tá mais fraca que a outra, passa a outra, mas você não passa de um lado só, você passa dos dois. E aí você não consegue chegar. Sim, sim. Né? Então aí você teria que dar demão em cima de demão, em cima de demão, para aí tentar equalizar, mas não funciona. Um outro erro que eu vejo muito, sempre comento, né, pelo menos mais até no sentido pessoal, de pessoal perguntar as coisas pra gente, é a questão do desperdício de tinta e a euforia de ficar dando demão em cima para aquilo cobrir. Acho que a paciência é a maior virtude. Da primeira demão, normalmente as primeiras elas são mais
diluídas, né? Justamente para fazer uma camada inicial. E aquilo não é bonito. Então, tu dá aquela primeira demão, ela é toda transparente zona mesmo, e ela não é tão homogênea. Mas tu tem que esperar secar. Então, você me fala assim, mas não tá cobrindo, tá dando um problema. Eu falo assim, cara, tá esperando no mínimo 4 horas entre demãos. Porque os caras não esperam. E realmente, no tato, com meia horinha, talvez tu passe, a mão parece seco. Só que quando tu põe a outra camada em cima de tinta molhada ainda, ela simplesmente revigora, molha a tinta de baixo e aquilo é uma coisa que tu vai dando demão, gastando tinta e não corrige. Mas vamos lá, a gente não começou a pintar ainda. Exatamente. Então o que aconteceu é o seguinte, a gente estava falando sobre, deu as demãos de massa, elas secaram, você tá com a superfície bastante lisa, aí você vem com a seladora. Sem a seladora, você vai ter esses problemas de absorção diferente, de consumo excessivo de materiais. Então, a seladora vai fechar os poros da massa corrida ou do reboco, dependendo da solução que você deu, que você queira de padrão de acabamento, e aí você começa a pintar. E aí é isso que você falou. A primeira demão é uma demão diluída. Você dilui de 20% a 30% de água, né, no caso de produtos à base de água, né? Sim, base PVC. Exatamente. Aí você dá a primeira demão, que é uma outra seladora, vai? Então é a ponte de aderência entre o substrato e a tinta. E aí você tem que ter esse critério de esperar secar, né? Então, de novo, o tempo de secagem varia em função das condições do ambiente, da umidade do ar, da temperatura, de um monte de coisas, mas você tem que esperar, e aí tem um negócio de toque, né, de contato, sim, que tem que ser respeitado para você poder aplicar a próxima demão. E aí, via de regra, depois da primeira, você dá uma segunda e, eventualmente, uma terceira demão. E isso deve ser suficiente. Perfeito. Um negócio que é muito importante de levar em consideração, e isso é um negócio que é fundamental, que é a questão de como você verifica a qualidade do serviço. Então, quando você está pintando, via de regra, você não tem a pintura final, a iluminação final do ambiente. Sim. Então, uma das técnicas para você conferir é vir com uma lâmpada, né, e ir verificando, lavando a parede com luz para você ver a qualidade do cobrimento, para ver a qualidade da pintura como tá, porque senão você acha que tá bom e aí você instala a iluminação, liga a luz e quando você vê tá uma porcaria. E com as coisas mais avançadas, né? Com espelho, de tomada, acabamento. Exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado durante a fase de pintura para verificar se ela está bem feita. E você falou um negócio que é importante, que é assim, quando a gente começa a fazer a pintura, a gente tem que proteger todos os cantos, os rodapés, os aparelhos elétricos, os batentes, as janelas e tudo mais. Então, lá vamos gastar um pouquinho de fita crepe, né? Tempo, para garantir que você esteja cuidando disso. E piso, né? Sim. Que dependendo da situação, você pinta depois de ter assentado o piso, depois de ter feito coisas. E se você não tiver um pessoal muito caprichoso, o cara vai chutar a lata de tinta e vai sujar tudo que está pronto, né? E é um piso de madeira poroso, tu lixa 1000 vezes, não vai, então tem que proteger muito mesmo. Então antes de começar a pintura, a questão da proteção é fundamental. Isso é um erro que você não pode cometer, né? Sim. De não proteger direito, e quando você vai ver, em vez de você estar resolvendo, dando acabamento final no negócio, você está emporcalhando tudo, né? Sim. Então, isso é muito importante. Então, a luz é um fator muito importante na checagem, e, via de regra, os cantos são onde estão os grandes problemas, né? Olha só. Então, quando a gente vai fazer uma aceitação de uma pintura, vai atrás da porta, vai no roda-teto, vai no rodapé,
vai nos cantos, porque é ali que vão estar os problemas. Porque o que acontece normalmente? Você vem passando a tinta na parede, nos grandes vãos, e lá nas pontinhas você tem que ir e fazer o serviço que o pessoal chama de recorte, né? Que é dar o acabamento fino e tudo mais. E aí a quantidade de tinta que você põe, a maneira que você aplica é diferente. Então, se você não tiver um cara que faz os recortes que seja muito caprichoso, você vai ter um problema de padrão diferente, né? Sim. O miolo você está pintando com um rolo. Normalmente o pessoal fala que você faz em W, né? Porque você vai fazendo a passagem do rolo cruzando, né? Para você sobrepor a tinta. Quando você chega nesses cantos, você não tem como fazer isso. Exato. Então, o cara tem que ir lá com um pincelzinho e fazer o serviço muito mais delicado. A quantidade de tinta é outra, né? O pincel, espalhar a tinta de pincel ou de rolo, o próprio rolo tem uma infinidade de rolo, porque a gente entra numa infinidade de critérios aí, né? O lã grossa, lã fina e tudo mais. Tem muita variação. Aí tem os anti-respingo, porque o que mais acontece é que o cara rola e respinga tinta. E tem alguns acabamentos, alguns tipos de tinta que tem que ter a cerda maior de fato, né? Ou a lã maior. E causa respingo, então tem muita coisa aí em jogo. Exatamente. Legal. Então, assim, a dica cuide do substrato muito bem. Não tente resolver na tinta o que você não resolveu em outras coisas. Respeite os tempos de cura dos substratos e cuide bastante de proteger toda a região onde você está trabalhando e verifique os cantinhos, que é normalmente onde vão estar os problemas. Eu acho que nesse momento é o que mais cabe, a pressa inimiga da perfeição. É algo que mais cabe, talvez, né? Sim, literalmente. Verdade. Aí, assim, existem diversos tipos de tintas, dependendo do tipo de aplicação que você vai dar, né? Existem muitas soluções hoje em dia de padrão de acabamentos, de graus de acetinado, fosco, brilhante, pantones e diversas padronagens de cores e tudo mais, né? Isso é muito uma questão de especificação, né, da arquitetura, de dizer qual tipo de material que ela quer que seja feito, quais são as cores, todo o estudo cromático e tudo mais. Agora, as técnicas de execução são basicamente essas. É óbvio que você vai poder ter alguns materiais muito elaborados que precisem de uma mão de obra muito especializada. Mas o nosso dia a dia as coisas simples têm que estar resolvidas, né? Exato. Na hora que a gente estiver indo falar com um especialista, fazer uma padronagem toda diferente, você vai ter um cara que tem cuidado, que tem apuro no seu trabalho, né? É importante, acho, salientar que é um dos setores do nosso mercado muito evoluído, né? O setor de pintura é um setor muito evoluído. As tintas são muito caras hoje. Tem N tipos de quase que uma gramatura da tinta, né? Porque ela é a fosca, é semibrilho, é não sei o que lá. E eu não estou falando nem da cor, eu estou falando da maneira que ela fica na parede, quanto que ela suja, se ela é lavável, se ela é hidrofóbica, se ela mofa mais, ela mofa menos. Sim. Qual é a base? Se ela é uma base solvente, uma base óleo. Isso a gente também não está entrando na seara de outros tipos de pintura. Quando a gente vai para pintar madeira, aí é outra seara. Vai para pintar metal, é outra seara. Então aqui a gente está falando na nossa alvenaria, na construção, mas cuide com o substrato e cuidar com a interação disso, né, dos materiais. Vai mudar a composição química da tinta, veja, né, as recomendações daquele fabricante, daquele produto, para que tu aplique de maneira correta. Positivo. Tá bom? É isso. Basicamente, essa é uma visão bem generalista, né? A gente pode fazer episódios específicos falando sobre tintas mais a fundo, né? Sobre quais são
as soluções que a gente tem no mercado. Dá até para trazer um convidado nessa área para trazer o que há de último, né, no negócio. Positivo. Muito bacana. Bom? Obrigado pela contribuição. Valeu. Galera, questionem, perguntem, mandem dicas, né, para nós. Quem sabe aí nessa interação a gente grava um novo episódio. Não deixem de seguir o canal e a gente está muito grato por esse trabalho e a companhia de todos. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.